dia, Deixa eu só ligar aqui o seu microfone. agora sim. Agora vai, bom dia. Bom dia, Geraldo, e bom dia também a todos os ouvintes que estão acompanhando o Panorama 95. E você pode interagir conosco, 992053030, 992053030, mande para cá a sua pergunta que a doutora responde. Uso de telas na infância, esse é o tema de Isso, hoje. O que é isso. que quais são as recomendações, né? É perigoso o uso excessivo de telas? Hoje, a pediatria trabalha bastante esse tema, né, Geraldo? Porque nós temos observado que o uso cada vez mais precoce das telas na infância tem gerado um impacto muito grande no desenvolvimento, né? No desenvolvimento neuropsicomotor dessas crianças. Na aquisição de linguagem, na questão comportamental. Então, realmente, há riscos, principalmente se essa exposição for uma exposição precoce, né? É, Atualmente, a recomendação na pediatria é crianças que de 0 a 2 anos de idade não tenham nenhum tipo de contato com telas, nem mesmo passivamente. Passivamente seria deixar, por exemplo, uma TV ligada e a criança ficar ali no ambiente, mesmo que ela não esteja voltada diretamente para essa tela, né, essa TV. E aí, crianças de 2 até 5 anos de idade, a recomendação é que use telas no máximo 1 hora por dia. De 6 até 10 anos de idade, em torno de 1 a 2 horas por dia, e de 11 a 18 anos de idade, de 2 a 3 horas por dia. Quais são os prejuízos desse uso excessivo? O que acontece com a criança quando ela passa mais de como você falou aí, a recomendação 1 hora, né? Quando Isso. passa mais de 1 hora por dia, o que acontece? Os prejuízos são inúmeros. O principal, né, que nós pediatras batemos muito na tecla, é na questão realmente de desenvolvimento mesmo, né, em relação à questão de linguagem, de comportamento, né. Já há estudos que mostram, né, que a falta, por exemplo, do contato, né, com outras pessoas, o toque, o contato com a natureza, com texturas que já são presentes no ambiente, né? Quando a criança fica mais exposta à tela, ela perde essas aquisições, né? Dessas habilidades, desses ganhos, que são realmente marcos muito importantes, principalmente na fase de 0 a 2 anos de vida. E existem muitos outros prejuízos, né? Questões visuais, estudos também já mostram a questão de uma indução maior de miopia, pelo efeito, né, que esse uso contínuo da tela, principalmente quando é um estímulo prolongado, a exposição da tela, problemas realmente, né, na lubrificação ocular, na acomodação visual, que realmente impactam, né, na visão, gerando ardência, prurido ocular, lacrimejamento. Problemas também de postura, né, em relação, por exemplo, à coluna, o posicionamento, principalmente aquelas crianças maiores, por exemplo, que já fazem uso do computador, do videogame, que passam muito tempo usando, né, esses tipos de eletrônicos. Tem também os impactos ortopédicos que nós falamos, né, questão realmente de postura, né. Então, assim, são vários prejuízos que nós podemos elencar. Nós poderíamos passar aqui o dia, inclusive, falando, né? Mas, assim, como pediatras, a gente principalmente reforça em relação a esses impactos mesmo de linguagem, de comportamento, que crianças que são expostas a telas, tanto precocemente como por prolongadas horas, né, durante o dia, elas perdem muito essas aquisições, né, dessas habilidades, que a gente chama que são as habilidades neuropsicomotoras. Talvez o impacto, né? Eu não sei se você pode até confirmar aqui pra gente se o impacto ele é imediato ou talvez alguém possa estar nos perguntando aqui, né? No primeiro momento a situação possa não chegar, né? Mas a médio e longo prazo esse impacto é maior ou o impacto é imediato? Não, realmente é uma coisa que nós observamos a médio e longo prazo. Mas que de forma imediata o que nós podemos observar, quando a criança ela fica ali exposta à tela, você vê que ela perde uma total noção do ambiente. Existem até alguns vídeos interessantes na internet, né, de pessoas comuns mesmo, mas que mostram realmente esse teste. Uma criança que o pai tá mexendo ali na tela, ela chega para interagir com o pai e aí o pai não dá nenhuma atenção. E aí ela vai e fica focada ali naquela tela que o pai tá mexendo. E ela perde total noção do ambiente. Aí depois, ele em outro momento, ele retira a tela
E aí, quando ela chega novamente para conversar com ele conversa e interage com ela, vai brincar e a gente vê que o comportamento da criança é outro. Totalmente diferente. Então, de impacto imediato, o que a gente vê é que a criança ela perde mesmo essa noção, né, do que está acontecendo no ambiente. Ela fica muito focada na tela. Mas realmente os impactos que chamam mais atenção são a médio e longo prazo, né, que nós começamos a observar que é uma criança que, por exemplo, não tem uma boa interação social. A médio e longo prazo, uma criança que devia já estar, por exemplo, iniciando algumas vocalizações, iniciando a fala, começando a emitir algumas palavras, pequenas frases, mas que elas não atingem esses marcos na época que nós esperamos. São crianças também que têm mudanças bruscas de comportamento, né? A gente sabe que existe realmente um período da infância que nós vemos mais a questão das birras, mas essas crianças que são expostas frequentemente a telas, elas tendem a ter um comportamento mais agressivo com o tempo. Porque é como se elas entendessem que a tela é um mecanismo meio que de recompensa, né? Falando na parte mesmo mais de neurotransmissores. Alguns tipos de aplicativos, de jogos que nós temos disponíveis, né? Principalmente em celular, em tablet, eles fazem uma modulação neuronal, que nós chamamos, eles liberam, né, em primeira instância, um neurotransmissor que nós chamamos de dopamina. Que esse neurotransmissor ele está ligado ao sistema de recompensa do nosso cérebro, que é o que nos dá a sensação de prazer, de alegria ali no momento. E aí, quando a criança usa muito tempo, é como se realmente gerasse um certo vício naquela tela. Então, quando a criança, por exemplo, o pai vai retirar aquela tela, é uma criança que fica mais agressiva, que não aceita. Então, a gente percebe que com o tempo se gera também um comportamento negativo, principalmente no aspecto de agressividade. Agora você falou num ponto importante, numa palavra importante, que é recompensa, né? Não sei qual é a orientação da pediatria nesse sentido, mas evidentemente que quando você precisa restringir o uso de telas para a criança, né? Como você fala agora há pouco, né? 1 hora por dia. Para eu retirar ou eu remover a tela da criança, eu preciso também dar àquela criança outras alternativas. Isso. Que outras alternativas é possível oferecer para a criança na retirada da tela? O principal que a gente pede para estimular são as brincadeiras, né, de acordo com a idade. Então, mesmo que, por exemplo, os pais não possam realizar uma brincadeira ativamente com a criança, mas existem muitos aparatos que nós temos no mercado de brinquedos voltados para cada faixa etária, né, infantil. Atividades ao ar livre também são super importantes. Então, é interessante que a família tenha uma rotina também, mesmo que não seja diária, mas pelo menos ter um dia na semana para levar as crianças para um passeio no parque, um dia ao ar livre, para que elas tenham também um contato com a natureza, né? E tentar ao máximo evitar que a criança fique exposta àquela tela, né? Existem muitas atividades que podem ser elaboradas em casa, que as crianças vão ficar entretidas e também vão estar ajudando no desenvolvimento delas, né? Atividades, por exemplo, de pinturas, né? Alguns brinquedos de encaixes, que também existem alguns brinquedos de encaixes que são específicos para cada faixa etária, né? Crianças menores, geralmente, esses brinquedos de encaixe precisam ser peças maiores, mas à medida que as crianças vão crescendo, esses encaixes, eles podem ser pecinhas menores, né? Que já não vai ter risco para a questão, por exemplo, da criança engolir, ter um engasgo. Enfim, é estimular realmente, principalmente aquelas atividades, brincadeiras que podem ser realizadas ali no ambiente familiar, no ambiente doméstico, para tentar evitar que a criança recorra à tela. É comum no consultório chegar mães ou pais com crianças nessa situação? É comum, principalmente no consultório, geralmente eles já chegam com o celularzinho na mão. Ih, já chega com o celular na mão. É muito comum, assim, às vezes muitos pais ficam um pouco apreensivos na consulta, porque as crianças, na consulta, às vezes elas podem realmente ficar um pouco mais irritadas, chorar, porque elas não conhecem o ambiente, não conhecem ali, a primeiro momento o profissional, né, que está ali conduzindo a consulta. E aí muitos pais acabam pegando ali o celularzinho ou o tablet e botam alguma coisa para a criança ver na consulta, para tentar acalmar a criança, né? E aí é sempre algo que eu tento falar muito, né, nas consultas, de pedir para evitar ao máximo.
A gente sabe que o ideal seria as horas que eu recomendei, né? De 0 a 2 anos, zero exposição. E nas outras faixas etárias, 1, 2 horas, 3 horas no máximo ao dia, né? Mas a gente não vive num mundo ideal, né? Infelizmente. Mas aí, sempre que eu identifico que já existe essa exposição, eu sempre peço para, de certa forma, os pais irem retirando, né? Aos poucos. Principalmente porque, por exemplo, a gente também tem um impacto que eu acabei não falando, mas que é bem importante e bem comum, que é em relação ao sono. Muitas crianças, principalmente quando vão chegando aí na faixa etária maiorzinha, né, próxima aí à época da adolescência, tendem a usar telas à noite, né? Às vezes tem até adolescente que às vezes passa horas à noite, né, vira madrugada em jogos, usando computador, tablet, celular, nas redes sociais. E aí é um impacto muito grande também na questão do sono, né? O ideal é que nessas crianças maiores, principalmente, que já podem ter um tempinho maior de tela, né, de 2, 3 horas por dia, mas que elas não façam o uso dessas telas, por exemplo, em torno de 2 horas antes de dormir, né? É já para desconectar. Por quê? A luz azul que todas essas telas têm, elas inibem a produção do hormônio do sono, que é a melatonina. Que essa produção ela começa a ocorrer justamente à noite, que é o período, né, que escurece, não existe mais sol, e aí o organismo mesmo identifica, né, essa diminuição da luz ambiental e aí começa a produzir a melatonina. Sendo que aí geralmente a gente tá lá com a tela, né? Pega aqui o celular só para explicar, a gente fica com a tela mais ou menos assim, no rosto. E aí essa luz, ela começa a ativar uma estrutura do nosso cérebro que se chama núcleo supraquiasmático, que aí ela vai fazer com que cada vez a gente fique mais acordado. Então, ela faz o contrário, né? Ela acaba inibindo a produção da melatonina, que é esse hormônio do sono. E aí, consequentemente, a gente vai ter os impactos do sono, né? Então, é uma criança que não vai conseguir dormir no horário, dorme mais tarde, pode ter despertares noturnos e geralmente acorda no dia seguinte cansada, porque realmente não teve uma boa noite de sono e não descansou bem. Além da questão do cérebro, né? Da luz azul impactando no cérebro, pode impactar na visão da criança? Sim, na visão principalmente, né? Os estudos têm colocado também que tanto essa distância muito próxima, elas atrapalham o efeito que a gente chama de acomodação visual, que é realmente do posicionamento do nosso olho e dos músculos oculares, né? Para permitir que nós tenhamos uma visão mais nítida. 20 minutos de tela já é suficiente para a gente ter uma redução dessa acomodação visual. É tanto que algumas pessoas podem perceber, não sei se quem está escutando em casa já teve isso, mas, por exemplo, quando a gente passa ali muito tempo numa tela, no computador, no notebook ali, fazendo alguma coisa, algum trabalho, podem prestar atenção que quando a gente vai olhar para alguma outra coisa assim no ambiente, a gente acha a visão meio turva. Já passei por isso. É justamente isso, né? Essa redução que nós temos da acomodação visual que dá esse efeito, né? De quando a gente passa muito tempo na tela, aí a gente depois fica com a sensação de visão turva. E aí, o que é que a gente recomenda? A gente recomenda, principalmente para quem vai usar um pouco mais de tempo, né? A cada mais ou menos 20, 30 minutos, dá uma pausa naquele uso daquela tela, tentar se voltar para o ambiente mesmo, para um local que tenha mais a luz natural do que a luz artificial e piscar algumas vezes o olho, né? Porque aí isso ajuda tanto nessa questão da acomodação visual, como também ajuda na lubrificação ocular também, que é outro impacto que a gente tem, porque quando a gente fica muito na tela, a gente tende a piscar menos e aí isso resseca mais o olho. Aí depois acaba tendo o lacrimejamento excessivo, que é justamente na tentativa de lubrificar o olho. Pode dar sensação de coceira, de ardência, né? O olho ficar mais vermelho. E aí também o que os oftalmologistas têm falado bastante nos estudos mais recentes é nessa indução de miopia. Porque justamente a gente usa a tela muito próximo do rosto e aí com o tempo esse uso excessivo pode realmente levar a um surgimento de miopia. A nossa ouvinte Joana diz o seguinte: bom dia. Meu filho tem 5 anos e nunca dei o celular para ele. Eu moro no sítio. Ele passa o dia brincando e andando de bicicleta. Essa relação da zona urbana com a zona rural
Chama atenção também, às vezes a zona rural pode, não sei, posso estar errado, mas ela pode proporcionar outros ambientes para a criança? O que eu percebo, assim, na minha prática clínica é que, geralmente, os pacientes que vêm da zona rural, eles têm realmente esse contato maior com a natureza. Acaba que muitas famílias também têm alguns animais, né, ali que criam também no local onde residem. E isso meio que acaba proporcionando mais momentos, né, da criança realmente ter esse contato maior com a natureza, ter o contato com os animais, fazer atividades mais ao ar livre. E realmente a gente percebe que existe realmente um pouco de diferença. E essas atividades que o pessoal da zona rural acaba tendo mais oportunidade de fazer, acaba evitando mesmo que a criança tenha mais acesso à tela. Mas assim, às vezes acontece de vir algum paciente de zona urbana que os pais nunca ofertaram celular também, como às vezes vem algum de zona rural que às vezes usa muito o celular. Mas a gente observa que realmente é mais frequente isso, principalmente quem mora na zona urbana. Acredito que também pelo estilo de vida também da zona urbana. Muitos dos pais que residem em zona urbana, geralmente pai e mãe trabalham, às vezes deixam a criança em casa com um cuidador, nem sempre são os pais que estão ali 100% do tempo com a criança. Então a gente vê também que, às vezes, essa questão da rotina cada vez mais puxada, né, principalmente dos pais também, acaba meio que essa ausência dos pais, as crianças vão sendo supridas com a questão da tela. E aí é importante também que os pais tenham essa consciência de criar realmente momentos ali na rotina para estarem com os filhos, desenvolver algum tipo de atividade, brincadeira, né, para que eles sejam presentes também, porque muitas vezes as telas são um mecanismo de suprir a ausência dos pais. E aí a gente vê que esse uso acaba aumentando nessas famílias. Que também causa um prejuízo. Isso. Muito bem. Uma outra questão aqui, a gente está falando da tela em si, né? Do uso excessivo ou daquela 1 hora ou 2 horas para a criança. Além do uso da tela, o conteúdo da tela também influencia? Sim, sim. A gente pede que os pais façam uma espécie de mediação, né? Que a gente diz que é a mediação parental. Por quê? Os pais não só responsáveis por si só dos seus filhos, mas eles também têm a responsabilidade legal, que nós falamos, do conteúdo que essas crianças estão consumindo, né? Seja na TV, no celular, no notebook, no computador, nos videogames também, né? Então, todos os aplicativos disponíveis hoje, por exemplo, nos smartphones e tablets, como também programas que se passam na TV, né, filmes, séries, como também videogames, todos eles vêm com uma classificação indicativa, né, que é dizendo a faixa etária ali que é adequada para o uso, né, daquele tipo de aplicativo, daquele tipo de conteúdo em específico, né? Então, a gente pede realmente que os pais fiquem atentos de sempre estarem supervisionando suas crianças, né? As crianças que são, no caso, abaixo, né, de 11 anos de idade, que ainda não tem muito, vamos dizer, essa autonomia segura, né, pra gente, por exemplo, deixar ela ali, elas têm que estar usando a tela sempre com supervisão, justamente para os pais poderem estar observando que tipo de conteúdo essas crianças estão consumindo, né, e sempre se atentando à classificação indicativa. E também nós temos, né, hoje já alguns aparelhos, né, tanto smartphones, tablets, enfim, até alguns tipos, né, de TVs, permitem os pais programarem o tipo de conteúdo que a criança vai assistir, né? Existe como programar ali uma forma para que a criança não tenha acesso a conteúdos que possam ser nocivos, né? Conteúdos com temas, conteúdo de violência, né? De sexo também, né? Que não pode consumir nessa faixa etária. Então, existe essa forma também de controle, né, pelos pais. No caso das crianças, né, que já são os adolescentes de 11 a 18 anos, que já podem ter uma certa autonomia ali, já podem não necessariamente precisar que o responsável fique ali do lado, né, observando o que a criança está fazendo, mas também é indicado que elas não fiquem, por exemplo, trancadas no quarto, usando computador, celular, enfim. Esses aparelhos, eles sempre têm que ser usados em áreas comuns, justamente porque o responsável não precisa estar ali, né, diretamente observando ativamente, mas
para que ele possa minimamente, de vez em quando, ele dar uma olhadinha, ver o que é que a criança está fazendo, né? Para ter um mínimo de supervisão possível. Muito bem, doutora Yasmin Fiamma é médica pediatra, atende no Instituto Penedo, que fica na Rua Maria de Fátima Gomes, 1260, bairro Penedo, aqui na cidade de Caicó. O telefone para contato é o 849-9664-1961. Anote aí o telefone, 99664-1961. E o Instagram aliás, deixa eu só corrigir aqui. O telefone é esse, não é isso? É. Confere, tá ok. Então, doutora, muito obrigado pela participação aqui no Panorama 95 e até a próxima. Até a próxima, Geraldo, e até a próxima também todos os ouvintes, né? Esperamos estar aí em breve discutindo mais conteúdos. Muito